Olá! Você está ouvindo Espiadinha ao podcast T70 câmeras do Brasil, tá vendo? Eu sou a Atila, estou cobrindo essa de Mia. Boa noite, tudo bom? Vamos comentar a grande conquista, que dessa vez a gente tem votação, temos enquete também no Spotify também. Quem que você quer que continue na mansão? Eric, Stephanie ou Thiago Dionísio? Vamos comentar como que foi formado. Que foi o seguinte, vamos começar na tarde dessa quarta-feira, que começou com uma briga gigante da Janiele contra a Bad Nat. E essa briga foi o seguinte, elas brigaram por causa de um pão, porque o Gabriel Rosa cortou um pão lá, ia dividir o pão com a Nath, só que começou umas piadinhas de duplo sentido, falando assim, você vai dar o pão pra ela, você vai dar pra ela. E daí, sem paciência, ela falou assim, não, eu vou fazer meu próprio pão, é isso. Só que daí a Nath, ela falou o seguinte, toda hora você fica fazendo essas brincadeirinhas em relação com o Gabriel. Eu não gosto disso. Aqui é todo mundo adulto, a gente é madura. Aí a Janiele, ela tentou argumentar falando que era tudo brincadeira, mas a Natália ainda continuou falando, tudo bem, você brincou, mas eu não gostei. E a Janiele argumentou falando o seguinte, você está sendo baixa e subterrânea. Depois disso, virou uma confusão, uma gritaria, foi, foi a Janiele mandando a Natália ir tomar naquele lugar, e a Natália falando, eu vou gostoso. Aí depois a briga continuou e a Natália continuou falando: não é porque eu sou sua amiga que eu não posso me chatear. E nessa gritaria, continuou a gritaria e a Janiele falou: você está muito sensível. E continuou, daí uma xingando a outra, daí uma gritando com a outra. Teve hora que a Natália até bateu na mesa, até. Foi uma briga bem do nada, foi. Do nada. O que você achou? É, a briga começou, né? Na verdade, elas, né? Essas duas têm um pavio curto, né? A Natália, principalmente, ela se segura muito e ela tá se segurando muito para não explodir aí, né? E ela e ali vai juntando uma coisinha ali, outra aqui. Por conta delas serem muito próximas ali, tem essas brigas, né? E tem o gênio difícil. A Natália tem o gênio difícil, a Janiele também tem o gênio difícil. Então, e as duas não estão muito. A Natália ainda está se segurando, a Janiele tá fazendo o game dela, o primeiro reality dela, ela não tá mandando recado, né? É. E ela também, a gente já percebeu que ela não foge de treta, né? Então as duas realmente perderam a mão ali, as meninas tentando separar, era Medrado ali vindo, o próprio Murilo também uma hora que tinha acabado já quase, aí começou de novo, o Murilo começou, segurou um pouco a Natália ali, e a Ana Paula também tentando segurar. Foi feia a briga delas, e depois elas tentaram conversar, e mesmo assim não estavam se entendendo, que a Natália reclamou muito da Janiele, falou, você fala assim, você não escuta, aí a outra, mas você também, então assim, as duas ali estavam, a Janiele já pedindo desculpa, já falando que gosta muito dela, e a Natália estava muito magoada, né? E depois a Janiele também chorou bastante. Eu sei que depois as duas se entenderam, porque a Janiele falou que gosta muito dela, que tem um amor grande por ela, que tanto lá dentro quanto aqui fora elas vão continuar amigas, que tudo que ela já falou ela vai ver. E aí as duas se entenderam, se abraçaram e tá tudo certo. Mas foi interessante, né? Porque é uma treta, né? Porque depois Tava do barraco de ontem. A gente achava que hoje ia ser um dia meio mais tranquilo, né? pra mim, tipo assim, foi uma treta que eu não vejo tanto sentido, sabe? Foi uma treta, sim, né? Uma Essa treta. que é boa, né? Assim que é bom. Uma treta do nada por causa de um pão. É, quando Aí, briga por causa começa por causa de comida, aí a gente já sabe que, né, aquela clássica, né? sim. E, olha, E justamente essas que são umas que as pessoas
depois que vão cair em si, fala, pô, brigamos por causa do quê? Por que que a gente brigou, né? Por causa do É. pão? Vamos agora para a prova da virada, que essa prova realmente foi da virada, foi. Por Gostei. quê? Porque tinha que ficar girando em círculos. Tinha 6 discos lá que ficavam pregados, mais ou menos. E daí você tinha que ficar rosqueando esse disco aí para sair. E daí cada disco tinha um peso, tinha um peso não, tinha um tamanho, alguns era menor, alguns estava lá no fundo, lá, daí tinha que ficar rodando em círculos. E você não podia, sem mexer o braço. Ou seja, tinha que ficar rodando em círculos sem até desencaixar as peças. É, Com isso, deixava todo mundo tonto. E ainda mais tinha a segunda etapa, que tinha que se equilibrar em uma trave com o disco na mão para encaixar em outra mesa. E daí depois disso, quando pegasse todos os discos, daí poderia lançar umas bolas para acertar um alvo. E daí tinha 8 alvos, e aí ficava em volta do logo da Grande Conquista. E daí quem quebrasse os 8 alvos primeiro ganhava essa prova. Quem ganhou essa prova foi a Fabi Monarca, foi. Ela conseguiu ganhar essa prova e ela fez rapidamente, né? Tanto é que ela reclamou várias vezes: ai, minha labirintite, eu vou vomitar, eu acho que eu vou parar a prova. E, cara, ela conseguiu ganhar virando o jogo, né? Porque quem tava em primeiro era Stephanie. O que você achou da Fabi Monarca ganhando a prova? O que você achou da prova? olha, eu achei a prova muito boa. Gostei, foi um pouco melhor, eu acho que vai melhorando, né? Eu acredito, porque pelo menos é uma prova que tinha etapas, né? E a primeira etapa foi bem difícil, porque você ficar rodando, você tinha que rodar, 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 e a Mariana deixou muito claro, não é para você rodar com a mão, é para você rodar, girar o corpo todo. Então você Sim, tinha que ficar girando, 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 e é lógico que foi a parte. Acho que foi a parte mais difícil da prova, foi essa girada de tirar os discos, né? E outra, também era um disco por vez, então você tinha que terminar aquele, começou a terminar aquele, ir lá levar, e muitos eles tiveram um pouco de dificuldade também na trave, porque a pessoa já estava tonta, né, de girar, aí quando chegava na trave, muitos, eles caíram várias vezes e tinha que voltar no começo da trave de novo para começar, né? E então, assim, essa fase foi mais demorada. Eu achei que quando chegou na do alvo, parecia que era parecia que era uma prova mais longa, né? De é, repente, quando terminou aqueles discos, já chegou no alvo, e o alvo não pareceu uma coisa muito difícil. Ela, ela teve uma dificuldade ali porque ela estava muito, como falar, afoita, né? Porque só tinha ela fazendo essa etapa. Os outros estavam atrasados lá, eles não iam conseguir alcançar. Mas aí depois ela acabou acertando. Então, assim, gostei da prova. O resultado também, né, a gente sabia que podia dar uma reviravolta, né? Ontem mesmo a gente comentou dela voltando, né? Como seria o cenário? Ia voltar grandona, né? Chegar abafando, como ela fez, né? é, É, ela entrou e, né, é. Ela já entrou, ela, ela entrou xingando, ela entrou é, gritando e xingando. falou um Fala, palavrão, né? Que depois a Mari foi falar para ela, falou: olha, a, a Fabi já chegou daquele jeito, né? Aí falou: não pode, a gente está ao vivo. Então, assim, a gente sabia que a volta dela ia ser aquela volta triunfal, né? Porque depois da confusão toda, mas é que nem eu falo, é mais uma briga dela com ela mesma, porque ela que se colocou nessa situação por conta da treta que ela criou aí, né? E outra, ainda volta falando, ficou falando na prova porque um irmão não trai o outro irmão, que não sei o que lá, dando um discurso que não tem nada a ver, eu achei. Achei fora de cogitação aquilo ali. E aí depois ela voltou, é lógico que o povo ficou tudo, né, na expectativa para ver quem que ela ia escolher, né? sim, e, Então eu gostei do resultado também, porque também, né, a gente sabia que qualquer um deles, eu acho que se a Stephanie voltasse, ia surpreender também, né?
E Sim, ela tava na frente na prova uma hora. O Eric já tinha demonstrado que era bom de prova, né? Então, assim, não ia ser surpresa se ele voltasse. Eu acho que o impacto maior seria ou a Stephanie voltando, ou a própria Fabi, né? Como foi, né? sim. E, cara, pra mim essa prova, eu gostei. Agora, finalmente a grande conquista acertou em uma prova. Desde quando começou a mansão, né? Não tinha É, acertado em provas. Agora acertou nessa prova. Foi uma prova, eu achei um pouquinho emocionante no começo. No começo eu tava muito assim, nossa, essa prova aí. Só que tem um momento no meio desse jogo aí que começa a ficar a mesma coisa, né? O pessoal rodando, daí é. a Mari às vezes tinha que puxar a orelha do pessoal, não pode, Vai não pode ficar trocando desclassificar, de né? mão, não pode ficar trocando de mão, tem que rodar o corpo inteiro. E daí falando assim, não, se continuar vai ser É. desclassificado da Teve prova. umas puxadas de orelha ali que eu acho que, né? A única que não levou bronca, acho que foi a Stephanie, né? Foi a única, foi. Eu gostei Mas que Fabi Monarca ganhou a prova. Mesmo eu tendo um bloco dela no Twitter, eu gostei que ela ganhou. Eu sei, eu sei. Então, cara, e ela voltou grande. Ela voltou, mandou, é, chegou lá, mandando. Filha da. Chegou é. lá. Ela chegou gritando. Vamos chegar ao final desse episódio, mas antes quero saber de você. Quem que você quer que continue? Eric, Stephanie ou Thiago Dionísio? E também quem que você quer que saia também? Então, a gente só tem que lembrar que a Stephanie pediu, a Fabi perguntou com quem ela queria ir e ela falou que gostaria de ir com o Dionísio. Então, a escolha a troca da Fabi, quando ela voltou para casa, que ela ia trocar de lugar, né? Ela escolheu o Dionísio por causa que a Stephanie Que tinha a pedido. Stephanie pediu, sim. É. Então, tanto que ele nem entendeu, ele falou, nossa, mas eu, né? Ele tomou um susto, né? O Eric realmente é o que dá mais conteúdo, né? Ele tem os altos e baixos aí no game, então não é uma pessoa que você fala, tem que tirar esse cara, não. Ele tá dando conteúdo e ele segura um pouco a onda, né? Ele pesa um pouco, depois ele segura a onda. E então eu acredito que ele não vai sair. O público não vai tirar. Agora, Stephanie e Dionísio, eu acho que eles estão num patamar muito parecido. Então, vai ficar muito difícil saber quem deles que vai sair. Porque eu tenho a impressão que o Eric não sai. Agora, eu estou em dúvida dos dois quem sai, porque o Dionísio ele foi bem votado pelo público já nas vezes que ele foi para votação, né, na Isso, Vila. da Vila, sim. Ele sempre foi o segundo mais votado. E ele também tem tanto. As pessoas até falam, nos seguidores não tem muito a ver com a votação. Mas depende muito do segmento que ele tá. Ele tá no humor, aí tem uma pessoa que tem um engajamento, parece-me, que ele tem. Eu acho que é um dos participantes ali que tem talvez mais seguidores, eu acredito, não é? Ele tem uns milhões dele lá no Twitter, lá. Então, Quer dizer, no Instagram, então, no Instagram. no Instagram. Então, veja, eu acho que vai ter um movimento. E tem a Solange, né, fazendo a campanha aqui para Stephanie, mas eu acho assim, o público que está assistindo, ele não está tendo um conteúdo muito legal, nem de um nem de outro. Eu tenho dúvidas de quem vai sair. Olha, pra mim, o Eric tem que ficar, é evidente isso. Mas entre Stephanie e Dionísio, cara, o Dionísio ele já me provocou já muitos ranços, já, principalmente na Vila. Eu tinha muito ranço dele, mas a Vila acabou. Então zerei. Só que, cara, o Dionísio ele teve um momento até que marcante, até na primeira votação lá, que ele começou a jogar na cara de todo mundo, que todo mundo. Lá quando teve lá a primeira eliminação, daí, vocês estavam entre os Brunos, mas agora vocês estão contra agora a Natália. Aí
aí ele jogou já a verdade já na cara de todos. Já. Ele tem aparecido no ao vivo, né? Então, e a Stephanie, ela não aparece, cara. A Stephanie, ela é uma planta total. Ela não aparece no jogo, não se compromete. Quando ela fala mal de alguém, é sempre pelas costas. Então, cara, pra mim a Stephanie tem que sair. E, bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado pra quem ouviu a gente até aqui. E tchau.